De volta com o programa A Ponto de Vista, o entrevistado de hoje é o deputado estadual Luiz Castro. Nós estamos falando sobre meio ambiente, antes de falar também do trabalho como deputado, principalmente porque ele é presidente da Comissão do Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Amazonas. Luiz, uma situação que ocorre muito, não só na nossa cidade, mas como nos interiores, nós terminamos o bloco passado falando sobre isso, a situação de desmatamento. E no Amazonas temos as distâncias continentais que acabam dificultando muito o trabalho dos órgãos de fiscalização. Como é que se faz para diminuir cada vez mais essas distâncias para a fiscalização? A fiscalização hoje tem um grande avanço com os satélites. O IBAMA agora ele identifica desmatamentos de 20 hectares. São desmatamentos relativamente pequenos. Que o IBAMA ele identifica praticamente online, em tempo real. E aí não precisa ter o fiscal na hora, precisa identificar o desmatamento e chegar lá. Só que nós não queremos que o IBAMA chegue para multar. O que está acontecendo agora é um trabalho de prevenção. Nós precisamos evitar o desmatamento, mas nós precisamos também de um grande programa de investimento para aproveitar as áreas já desmatadas, para ajudar os produtores a refertilizar essas áreas, usar calcário, usar adubo e não precisar mais desmatar. E ao mesmo tempo, nós precisamos aprovar uma lei muito importante que está sendo debatida no âmbito da SDS, que é a Lei de Serviços Ambientais. Nós precisamos encontrar mecanismo para remunerar quem tem floresta em pé, para dar-lhe um ganho econômico que compense, inclusive, o não desmatamento daquela floresta. Porque a melhor forma de você dar um incentivo é mexer no bolso do empresário. Exatamente. Então, agora falando um pouquinho das invasões de condomínios residenciais, principalmente da APA, que está sendo ameaçada cada vez mais. O que vocês têm feito nessa situação da APA? Bom, a questão primeiro que a lei de Manaus, a lei que precisa ser mudada agora para a ocasião do plano diretor, ela é muito leniente com o empreendimento oficial, com aquele empreendimento de luxo ou classe média, que basta ao empreendedor preservar 5% de reserva florestal, com exceção do Tarumã 10%, muito pouco. Acho que deve haver um comprometimento maior em Manaus de preservar mais as áreas florestais nos empreendimentos imobiliários. Agora, quando há um empreendimento ilegal, a coisa ainda é pior. É o que está acontecendo agora na região do Mariano, nessa ocupação, nessa invasão denominada de José de Alencar. É uma situação muito preocupante, porque ela está dentro de uma área de proteção ambiental, numa região ecossistêmica fundamental para o clima de Manaus, e levando em consideração que o Tarumã ajuda a regular chuvas que caem sobre a cidade e ajuda a esfriar o clima da cidade. Manaus já é muito quente, mas é o entorno de florestas ao redor de Manaus que ainda ameniza o clima, ainda diminui o impacto do calor de uma cidade que já possui momentos de 44, 45 graus nos meses mais quentes. Então nós precisamos compreender que se nós não protegermos essas florestas do entorno de Manaus, nós todos vamos sofrer cada vez mais com uma cidade que pode alcançar climas de 48 graus, 50 graus, por se tornar uma espécie de cidade desértica, uma cidade de cimento sem árvores. Além do que, nosso processo de arborização, entra prefeito e sai prefeito, muita propaganda e incipiente. O Nova Cidade, por exemplo, o conjunto habitacional que foi construído pelo governo do estado, desmatou uma floresta inteira e hoje é uma área sem árvores, que não foi rearborizada. Este é outro problema também muito sério. O poder Você sempre fala bastante das castanheiras, né? Também. Nós tivemos desmatamento de castanheiras ali na região do Mindu, por condomínios de empreendedoras, com o licenciamento das SEMAS. A SEMAS deu autorização para derrubar as castanheiras à margem de rio. Nós já chamamos, inclusive, a atenção da SEMAS, que precisa ser mais cuidadosa nesse licenciamento que ela dá para os empreendimentos. Outro dia, a própria Honda, que tem sido um bom modelo de gestão ambiental, ia promovendo o desmatamento ali na região, na propriedade que ela tem, muito acima do limite, e a SEMAS liberou. Não fosse o IPAAM, que recebeu denúncia ter sido enérgico, nós teríamos uma derrubada de uma área florestal que ia prejudicar muito a imagem da própria Honda, que é uma empresa que tem um bom trabalho na área ambiental. Que ela prima por essa área verde. Prima por essa área verde. Então, nós precisamos realmente que o município de Manaus, ele se estruture na área ambiental. Hoje em dia não dá mais para ter só discurso, tem que ter ação, tem que ter efetividade.
E o secretário Marcelo, que é uma pessoa com bom preparo, com bom nível, precisa conversar com o seu prefeito e dizer a ele que não dá para aceitar uma secretaria municipal que não tem um horto, que desativou o horto, que não tem produção própria de mudas, que depende dos outros para doar mudas. Outro dia, a Prefeitura de Manacapuru estava doando mudas para a Prefeitura de Manaus distribuir. Ora, até entenderia o contrário, que a Prefeitura de Manaus cedesse mudas para os municípios do entorno. Quer dizer, desativou-se o horto municipal, não se implantou um novo horto, são contrassensos que não podem mais acontecer. E o prefeito amazonino precisa observar. E o secretário Marcelo precisa modificar esta forma de atuar das SEMAS e dizer ao prefeito, se ele não tem dinheiro no orçamento, dizer, prefeito, eu preciso de mais recursos no orçamento, eu preciso ampliar a nossa equipe e ele tem que orientar a sua equipe a ser mais rigorosa. Não pode ser tão leniente. Ok, fazer só um pequeno intervalo, volto já já com o programa Ponto de Vista.